Como os narcisistas escolhem as suas vítimas? Será que eles seguem, na verdade, alguma cartilha? Algum padrão de comportamento? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere a vinheta. Boa noite. Hoje eu gostaria de falar para vocês como os narcisistas, escolhem as suas vítimas. As pessoas têm que tomar cuidado muito grande com pessoas, por exemplo, que aparecem de uma forma totalmente fantástica e maravilhosa em sua vida. As pessoas, quando são guiadas, pelas emoções, e na maioria das vezes nós somos, e totalmente passivas, não vê alguns indícios, O porquê? Porque estamos levados e embriagados pela sensação que essa pessoa nos traz. Quando nos conhecemos, sentimos aquelas conexões, que são tipicamente fortes, E o narcisista, ele começa a fazer uma leitura da vida da pessoa antes de conhecer essa pessoa. E como na nossa cultura as pessoas têm um costume, ter essa crença arraigada na nossa cultura, de acreditar que existe almas gêmeas, o narcisista usa isso muito ao favor dele. E como ele faz isso? Tipicamente estudando a pessoa e conhecendo a pessoa. Então, a sua vítima conhece o seu algoz, não sabendo que é o seu algoz, de uma forma muito forte, muito rápida, muito intensa. Então, a partir daí vai se estabelecendo certas conexões. O porquê disso? O narcisista, ele sempre procura uma pessoa que vê bondade em outras pessoas, Vamos dizer que seria uma pessoa tipicamente inocente. Sabe aquela pessoa que vê maldade em todo mundo? Essa pessoa, na maioria das vezes, tem o mal arraigado em si. Aquelas pessoas que veem bondade em todo mundo, na verdade, ela vê nos outros aquilo que emana dela. Então, quando você conhece uma pessoa que é muito maravilhosa na sua vida, você tem que tomar o cuidado. O porquê também? Essa pessoa está projetando para você aquele tipo de pessoa que você deseja encontrar. Então, quando você tem um acontecimento, na verdade, muito fantástico no campo dos relacionamentos, você tem que tomar cuidado. O porquê? Porque o narcisista, ele procura uma pessoa muito dócil, muito empática, aquela pessoa que tem o costume de ajudar as outras pessoas, aquela pessoa que se doa, na verdade, do qual a mesma não vê um preço em se doar. Então, para ele, esse tipo de pessoa é o seu, na verdade, vai ser a sua marionete perfeita, Ela lhe dão cordas, ou seja, todo o nosso comportamento é envolto em emoções. Nós temos as nossas sensações, correto? E os nossos sentimentos. E as emoções são manifestações corpóreas daquilo que está no nosso psíquico. E o narcisista, ele vê muito das nossas emoções, porque como ele já é um estudioso nato, do comportamento humano, da maneira como agimos para com o outro, ele começa a decodificar essas linhas e começa já a traçar o seu plano. O segundo tipo de pessoa que os narcisistas escolhem para manipular são pessoas que dividem seus projetos e sonhos. Sabe aquela pessoa que você conhece, que é extremamente simpática e que conversa, do qual que depois de 10 minutos você conhece toda a vida dela? Aquela pessoa que fala demais, sabe? Fala aquilo que pensa, fala aquilo que deseja. Aquela pessoa que lhe dá a vida como bandeja, Uma pessoa, por exemplo, que não tem medida naquilo no que fala. Então, para o narcisista também é um bom prato para que ele possa tirar o seu proveito. Interessante dessas pessoas mesmo que falam muito dos seus sonhos, muito dos seus projetos, ela fala também, por exemplo, que é muito ligada à família, que sempre cuida de alguém da família, seja de modo físico ou de um modo totalmente emocional.
Então, o narcisista vê que essa pessoa tem a característica de ser doada, né? Então, ele olhando isso, ele começa a verificar outro tipo de tecido, na verdade, que tecemos nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos são praticamente como tecidos, que se costuram uns com os outros e com o tempo rompem, né? Assim, com o tempo que todos os tecidos rompem, na verdade, o nosso relacionamento também se tece e se rompe. Mas só que o narcisista, ele procura tecer de uma maneira muito mais trabalhada, porque outrora ele estudou o comportamento dessa pessoa para poder entrar na vida dela. Então, por exemplo, as pessoas que não se veem também como prioridade, não sabem dizer não, que é o caso da pessoa que é muito empática, ou tem um sentimento de culpa se não faz a vontade do outro. Ou seja, a pessoa sempre abre mão de si, né, para fazer a vontade do outro. Mas interessante é aquelas pessoas que fazem muito a vontade do outro, ela tem uma tristeza enorme consigo mesma. Mas também tem o estado de uma pessoa que é codependente, que ela se sente totalmente realizada quando faz a vontade do outro. E também tem a pessoa que faz por culpa, em relação a costurar um passado que foi trágico. Então o narcisista vai olhar também, né, esses meandros para que ele possa também manipular essa pessoa. E uma outra característica também que ele vê muito são pessoas que não gostam de tomar decisões e que essas pessoas têm um pensamento muito mais altruísta. Sabe aquela pessoa que quando você conhece, você fala assim, vamos sair? Ah, vamos sim. O que você quer? Ah, não sei. E ambos não sabem? Muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Para descobrir a vontade do outro e poder se relacionar de uma maneira saudável. Mas o narcisista, quando ele já sabe que a pessoa tem um pensamento que é muito mais altruísta do que egoísta, né? Tem um livro da Ayn Rand muito bom que fala sobre a virtude do egoísmo. Porque o egoísmo é um estado de saúde, o altruísmo não é um estado de saúde. Quando você faz em excesso e tirando você como prioridade, você fica doente. Porque você não tem identidade e o outro tem o direito de tomar posse da sua vida, já que você não tem forças para tomar decisões. Então é necessário sim a pessoa ter uma certa autoridade sobre a sua vida e aprender a falar não. Então uma pessoa que tem muito problema de dizer não para o outro, né, é uma forte presa, né, na mão do narcisista. Então, por exemplo, como se pode resolver isso? Será que pode se resolver isso? Olha, interessante que as pessoas não falam aquilo que pensam. Porque se as pessoas pensassem antes de falar, falariam menos. Então você vê que falar é um ato totalmente mecânico, né? Mas algumas características da nossa personalidade não podem ser mudadas. Elas não podem, porque já está formada em nossa base psíquica. Mas ela pode ser educadas, sabe? É falar no momento certo, na hora certa, naquele momento, né, que está lhe dando uma certa euforia, um certo sentimento quando você conhecer alguém que é estranho, mas ao mesmo tempo é fascinante e maravilhoso. É fincar os dois pés no chão e pensar com o pé atrás. Opa, tem alguma coisa errada. Tudo que se encanta aos olhos, na verdade, depois de um tempo, se amarga no estômago, né? Então, por exemplo, um segundo aspecto é tratar sempre como prioridade. Quando você conhece algo, né? Quando você conhece alguém, na verdade, por exemplo, que seja essa pessoa que é totalmente narcisista, ela sempre vai tentar isolar, né, você das outras pessoas. Eu só quero você, só você importa para mim, só eu importo para você. Ele tenta te romper de todo o círculo relacional que você tem, né? Por exemplo, colocando a semente dele dentro de você. Qual que seria essa semente? Essa semente de amor, de alegria, de carinho e de afeto, sabe? Que deixa qualquer pessoa ou mesmo uma mulher enfeitiçada. E até um homem também, ele fica enfeitiçado. Mas é você, por exemplo, estranhar, né? Onde há tanta luz, né?
as trevas são mais densas. Então temos que olhar mesmo com prioridade a cada relacionamento. É lógico que tem pessoas que são extremamente carinhosas, mas não tem um intuito de manipular. Pessoas que têm um verdadeiro afeto por você. Mas, por exemplo, se as pessoas que você conhecer ou a pessoa que você conhecer tenha uma dessas características, sabe? Com o qual que você conversando com ela até em 2 horas, né, uma pessoa que é narcisista vai conseguir mapear toda a sua personalidade, por incrível que pareça, e você está tipicamente na mão dele para poder fazer processos como gaslighting ou hoovering, né? Ou então, por exemplo, denegrir a sua pessoa e ao mesmo tempo exaltar. Então, temos que tomar muito cuidado acerca de pessoas que aparecem na sua vida de uma maneira muito maravilhosa, como algo totalmente mágico, como algo, sabe, como se fosse o roteiro de um desenho da Disney. Desconfie de pessoas que são muito boas, boas até demais, que brilham para você, que têm a mesma conexão. Se você vê a história do Johnny Depp e aquela mulher lá, como é que é o nome dela? Amber Heard, né? Você vê que ambos, quando se conheceram, tiveram uma conexão muito forte. E que também os narcisistas têm as mesmas características, tanto homem quanto mulheres. Então é sempre tomar cuidado, porque onde há muita luz, as trevas são mais densas. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, se inscrevam, né? E divulgue o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.